Bem-vindos ao Fala Maria. Hoje a minha convidada é especialíssima. Nós vamos conversar, um bate-papo super gostoso com a Graziela Vani. Seja bem-vinda. Eu falei Obrigada. certo? É Vani? Certíssimo. Ah, Vani, Vani. Graziela Vani. Posso chamar de Grazi? pode. Pode? A Grazi, ela participou da nossa revista, da Maria Aires em Revista. E ela trouxe para nós, assim, uma contribuição muito valiosa e não tinha como deixar de fora. A Grazi está aqui conosco para falar desse tema que é muito importante para nós mulheres, né? Nós vamos conversar sobre muitas coisas, mas em especial sobre a menopausa, né? Conversas que precisamos ter. Grazi, seja bem-vinda aqui no nosso espaço. Só de te ver já me deu uma paz tão gostosa quando eu te vi, linda, maravilhosa, Obrigada. com essa alma generosa, sabe? Obrigada. Parece que você acolhe a gente com esse seu jeitinho lindo, meigo, né? E cheia de inteligência. Obrigada. Grazi, conte-me um pouquinho, porque todos nós queremos saber. Você é casada, tem filhos? Conta um pouquinho para nós. E Sim, também sobre a sua profissão, que é linda, que é a psicologia. Que, aliás, obrigada. acho que todos nós deveríamos estudar um pouquinho de direito e de psicologia, né? Para poder viver melhor. Mas, assim, eu acho que está tudo errado isso que eu estou falando. Quem vai nos falar é a Grazi. Obrigada, Maria, pela simpatia, pelo acolhimento, pelas palavras. É tão gostoso, né? Quando a gente chega num lugar assim, a gente se sente bem, acolhido, um papo gostoso. Obrigada. Sou casada, estou fazendo 14 anos de casada agora, Sim. inclusive amanhã. Ah, amanhã? Amanhã. Vamos lá bater palmas Obrigada, antecipado. obrigada. Eu tenho 3 filhas Três maravilhosas, 3 meninas. meninas, uma de 20, vai fazer 26 anos, uma de 24, uma de 17. Que bacana. E, e me formei psicóloga, vai fazer 26 anos agora em dezembro. Sim. E há 26 anos eu cuido de vidas. Eu não sou psicóloga, eu ajudo as pessoas a transformarem os sentimentos, os pensamentos e os comportamentos tóxicos que elas acabam desenvolvendo ao longo da vida, pelos inputs sociais, pelas Sim. crenças que elas receberam dos antepassados, dos ancestrais. Então, a cognitivo-comportamental, que é a minha especialidade dentro do mundo da psicologia, já ajudou muitas vidas aqui em São Carlos. São mais de 25 mil horas de atendimento clínico Muito, individual. muito tempo, Muito, muitas histórias, muito cuidado, sim. né? Muita dedicação a essas pessoas. E você atende o público em geral. Sim, hoje menos criança, foi o que eu comecei há 26 anos atrás, só que a demanda foi mudando e hoje eu atendo menos criança, atendo bem pouquinho adolescente e bastante adulto, né? Então hoje Sim. a minha clientela maior por afinidade mesmo, talvez seja a Sim. busca dos adultos. E a idade? Assim, mais ou menos, uma média de idade Que dos seus busca. pacientes? Na realidade, assim, normalmente é mulher e normalmente regula com a idade que eu tenho. Então, isso é uma Sim, questão de afinidade, né, de uma identificação. Mas não sim. que eu tenha só esse público, Você né? tem Existem, vários sim, públicos, né? sim. Mas a A maioria, maioria é mulher e é interessante, Maria, até hoje, exatamente hoje aconteceu uma coisa bem especial. Eu atendi uma moça há muitos anos atrás sim, e ajudei com estresse emocional. Quando eu digo muitos, talvez uns 15 ou 20 anos atrás. sim. E hoje ela retorna ao consultório. Hoje, exatamente hoje, 7 da manhã, a gente estava em terapia. E a queixa dela, qual foi? Como eu vou lidar com a menopausa? Foi muito interessante isso. Sim. E aí ela diz, Gra, eu só tinha que vir aqui porque eu tenho certeza que você está passando por isso e nada melhor do que alguém que esteja vivendo algo que eu estou vivendo para Pra, poder me ajudar. para a gente compartilhar. Sim, eu achei muito curioso, sabe? De você ver que as pessoas buscam, até pela idade, né? Pela similaridade, falam, Sim. bom, a Gra deve estar vivendo, ou já viveu, ou vai viver, então ela vai trazer uma palavra diferente aqui. Achei curioso isso. A menopausa é um assunto importante que as mulheres precisam
olhar com muita atenção, com muito carinho para elas mesmas, né? Por exemplo, eu tenho 54 anos, né? Então, assim, já há alguns anos que eu sinto sintomas, vários sintomas, enfim, e a loucura do trabalho, assim, eu não parei para me olhar nesse assunto, né? Mas muitas coisas, assim, acontecem comigo. E eu penso que você tem muito a ensinar a essas mulheres, né? Sim, obrigada, Maria. Eu Né? vejo que, na realidade, eu entendo as fases da vida, eu ouvi sempre a minha mãe dizendo, né? Como que a gente vai fazer aceitação radical de algo que vai acontecer e que eu gostando ou não, não tem conversa, não tem negociação, vai acontecer. Então eu prefiro escolher viver a minha vida com olhos atentos e de curiosidade. Então Sim, eu acho curioso, essas transformações são curiosas. Eu não sou mais a mesma Maria, nem no meu ritmo, nem no meu pique, nem nos meus projetos, eu não sou a mesma. Então eu vou vivendo um luto, né, de uma morte e de um nascimento dentro da minha sim, própria vida. Então é vida, morte e vida o tempo inteiro. sim, Só que a gente está tão apegado e tão preso dentro dos nossos ideais e desejos que a gente não consegue olhar e olhar com esse olhar curioso. Primeiro, eu sim, não quero olhar, então eu vou sofrer da ignorância, eu não olho. E depois, o que eu faço? Já que eu não olhei, eu finjo que não é e eu sigo. Só que eu vou estar sendo violenta comigo, eu vou estar sim, sendo violenta com o meu ritmo. sim, E isso vai trazendo as dores, por isso que as pessoas adoecem. sim. Isso que você está falando é muito sério. Por exemplo, a idade foi chegando, eu fui ganhando peso, assim, são muitas coisas. Mas, por exemplo, eu fui ganhando peso onde eu não gostaria, braço, aí eu já comecei a ter a não me sentir bem com as roupas que eu visto, sabe? Ah, eu falei, nossa, mas já tá apertado. Puxa vida, eu gostava tanto dessa roupa, agora já não tá servindo. Aí eu já fui me sentindo mal e tal. E depois do que eu tive o meu último filho, o Victor, ah, aí que ficou terrível mesmo, assim, como que eu posso dizer? A minha imagem, eu olhava no espelho e falava, caramba, mas eu era tão bonita, né? A roupa ficava tão legal em mim, agora já não fica mais. E eu busquei, é, é, eu fiz 3 procedimentos cirúrgicos, né? Aqui na abdominoplastia, coloquei prótese. E aí eu passei aquele período ali, 40 dias, e não é fácil para a mulher, né? Porque, querendo ou não, agride, né? O Uhum. corpo, a mente e tal. E depois passou, comecei a vestir minhas roupas, assim, aí comecei a me sentir melhor e tudo mais, né? Mas não é só isso, né? Porque depois aí vem, por exemplo, agora eu olho no espelho e eu falo, nossa, mas olha o tamanho dessa minha bochecha. Meu Deus, tá caindo, o que que eu faço? Aí eu pego assim, sabe? Eu falo, e se eu fizer assim fica melhor? E não sei o quê. Ah, tem que fazer um lift, cortar e tal. Eu falei, ah, sabe? Então eu estou vivendo isso nesse momento, mas eu penso que eu devo encontrar, como que eu posso dizer? Estratégias, né? Exato. Uhum. Fala para mim, Sim. conta para mim, o que que eu faço? Tá. Maria, é muito precioso te ouvir, porque assim, o que tem acontecido hoje em relação a esse tema é algo muito sigiloso. As mulheres estão vivendo essa fase caladas, porque passa a ser vergonhoso. Então é vergonhoso engordar, é vergonhoso meu cabelo perder o viço, é vergonhoso a minha unha ficar mais fraca, é vergonhoso eu ter perdido o libido. Então, assim, é Sim, tão vergonhoso que eu finjo que não existe, aquilo que eu estava falando da ignorância, e aí eu vivo me mutilando. Então você fala assim, nossa, Maria, separar, né, um podcast sim, para falar disso, eu tenho certeza que isso já é uma estratégia para libertar um monte de mulheres que estão muitas vivendo exatamente o mulheres. que a gente está vivendo É, hoje e que está falando de uma forma aberta, sabe? De falar assim, ó, Gra, eu briguei com o meu corpo, agora eu tô brigando com o meu rosto, de é, repente eu brigo com o meu cabelo, e de repente eu engordei, eu não estou feliz. E como lidar com isso? Então é é, bonito você falar porque vai ampliando, né?
Então, os meus segredos, eu brinco, né? Que para além da psicologia, eu sou uma pessoa. Para além da psicologia, eu sou uma mulher. E para além da psicologia, eu fico brincando de experimentar essas estratégias em mim. Então, talvez eu vá compartilhar mais o que eu tenho feito e que tem me Sim, segurado e me ancorado do que genuinamente essas estratégias mais técnicas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ler sobre o tema. Então, quando sim, começou ondas de calor ou de frio, sudereses noturnas, a falta de desejo da libido, sim, né? Eu comecei a ver que eu estava engordando. Então eu fui, pera, vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso e entender o que está acontecendo. E aí eu fui ver quimicamente, neuroquimicamente o que estava acontecendo. É uma inundação de perdas de neurônios e perdas significativas que vão mudando o meu humor, vão me deixando mais mal-humorada, mais impaciente, sim, né, mais irritadiça. Se eu vou transparecer ou não para as pessoas, não sei, mas eu sei que eu estou sentindo. sim, Então, quando eu li, eu me assustei no primeiro momento. Aí, no segundo momento, eu fui procurar um médico específico da área que pudesse me ajudar. E sim, aí, quando eu cheguei no consultório, foi sensacional, porque ele me acolhe de um jeito tão incrível. Então, foi a minha sim. primeira estratégia. Vamos ver os hormônios que estão faltando, vamos ver o que está acontecendo e como que a gente pode te ajudar a quimicamente você não perder tanto a sua energia. Então, esse foi um passo. O segundo passo foi, eu sei que eu tenho menos energia, então eu abri mão de alguns projetos, Maria. E isso foi triste num primeiro momento, assim, bem doído. Eu chorei muitos dias de falar, Graziela, você tocava 5 projetos ao mesmo tempo. Hoje, Male Male, você toca 2. Chorei, chorei na cama, em posição fetal, vivendo o Sim, luto daquilo, e depois eu falei, agora, ok, Graziela, acorda, levanta, e o que é que você vai tocar? E você vai tocar com maestria. Vão ser sim, 2? Então vão ser 2 com maestria. sim, Tá engordando? Então tá, vamos parar de comer aqueles chocolates deliciosos, porque eu sou chocolatra. sim. E aí eu parei de comer os chocolates deliciosos, disse o meu médico que se eu comesse pêssego ajudaria. Tá ajudando, Maria, mas eu ainda preferiria meus brigadeiros, né? E então eu fui vivendo essa realidade com essa busca ancorada no médico e nas estratégias que ele me deu. E para além disso, o que que eu fiz, Maria? Eu fui estudar mais algumas filosofias que fizeram sentido para mim, dentre elas o budismo, e que me mostra, Gra, as experiências têm começo, meio e fim. Tudo tem É, começo, meio e fim. a gente nasce, cresce e depois a gente vai, né? Não Exatamente. tem jeito. Ninguém vai viver para sempre e a gente tem que viver feliz todas as nossas fases, Exatamente. né? Exatamente. A gente tem que ser feliz e assim e seguir. Por exemplo, eu fico pensando que deve haver muitas mulheres que se separam nessa idade, Uhum, nesse período, né? uhum. Então é importante. Eu penso que além da mulher, o homem também precisa olhar para sua esposa, não é? Com certeza. Pela compreendê-la, passar com ela, junto com ela por essa fase que é super importante. O meu marido é assim, eu sou grata por ter ele, porque ele tem muito cuidado comigo, assim. Eu falo assim, ai, nossa, tá muito calor, mas só eu tô sentindo calor e ele tá morrendo de frio. Aí ele fala assim, só um minuto. Aí ele coloca um agasalho e liga o ar-condicionado. Aí eu fico bem. Aí daqui a pouco eu falo, não, agora tá frio. Ele, não, não tem problema. Aí ele desliga o ar-condicionado, tira a blusa de frio dele e eu fico. Então é muito cuidado que ele tem comigo, sabe? E também com relação ao libido. Então eu acho, eu penso que é importante a consciência do seu companheiro sobre esse assunto. Porque às vezes as mulheres, eu mesma, né? Às vezes eu fico irritada e tal, e não é porque eu quero estar irritada, né? Porque está acontecendo coisas diferentes comigo, né? Exatamente. E o marido, ele é peça fundamental para estar ao meu lado e cuidar de mim. Uhum. Porque eu também vou cuidar dele, né? O homem vem mais tarde, essas andropausa, Andropausa. né? Uhum. Com mais idade, né? A mulher, você estava comentando que está vindo mais cedo esses Sim, sintomas. é precoce. Tem tido muitas mulheres com uma menopausa precoce. Hoje se identifica de 40 anos até 54 anos. Pode ser que seja mais tarde para Sim, algumas, ou no meio, como eu, estou com 48, mas que vai acontecer, vai acontecer. E Maria, o que você falou é importante. Então vamos lá. Primeiro passo é a pessoa ter autoconsciência.
Por isso que eu vejo que mindfulness pode nos ajudar muito. O que que é mindfulness? Isso, me explique. Então, eu quero que você vá em casa meditar comigo, que você vai sentir mais do que racionalizar o que é mindfulness. É um exercício de atenção plena, para que você possa estar aqui agora, de corpo, alma, sentindo o que está acontecendo dentro e fora de você, sem juízo de valor. Você não vai fazer... Ai, eu bati aqui, desculpa. Não tem problema. Sem juízo de valor, né? Sem nenhum tipo de julgamento. E a partir do momento em que você tem essa clareza do que está acontecendo, na meditação mindfulness, você vai trazendo uma familiarização com isso que você está enxergando dentro e fora de você. Sim. Então, vamos lá. A mulher que está em mindfulness, vivendo conscientemente, ela começa a perceber que os sintomas estão esquisitos. Ela começa a perceber. Sim. Porque se ela está no piloto automático, ela não percebe, a mudança de humor vem e ela acha que o mundo é esquisito e ela é ok. Sim. Sendo que na realidade é o contrário. Ela está esquisita e o mundo continua sendo mundo. Sim. Então, se ela está em mindfulness, Maria, ela percebe. Se ela percebe, ela procura ajuda. E se ela procura ajuda, ela consegue virar para o marido e falar: oi, você me ajuda? Sim. Mas se ela não tem essa consciência, ela não consegue desenhar para o marido o que está acontecendo. E os maridos precisam dessa leitura um pouco mais desenhada, porque Sim. o homem não é a mulher, o homem não está entendendo o que está acontecendo, e se a mulher não conseguir transpassar isso de maneira clara, Sim. ele não vai fazer como o seu marido está fazendo com toda a paciência do mundo, né? Exato. Agora, se eu verbalizar, olha, não estou numa fase bacana, está acontecendo uma guerra hormonal comigo, eu preciso de ajuda, você pode ser meu companheiro nessa fase? O cara vai, de alguma maneira, se alinhar para te entregar o que você merece. Mas você precisa pedir. E para pedir, você precisa saber o que está acontecendo com você. Exato. Essa semana, tem alguns dias aí, que eu falei para ele, estava lendo também sobre reposição hormonal e etc e tal. Eu falei para ele, eu falei assim, olha, será que está na hora de fazer, não fazer? Porque saíram vários estudos falando que não havia necessidade de fazer, porque poderia, sei lá, dar câncer e tal. Mas eu li outras coisas também falando que não, que pode, de uma forma moderada e etc. Enfim, né, eu estava conversando com ele. Aí eu falei para o Marcelo, olha, marca os médicos todos aí, porque eu quero ver o que está acontecendo para poder... eu me ajudar, para poder a gente se ajudar, né? Exatamente. Porque não dá para você viver infeliz ou de mal com o mundo e etc. E eu escolhi ser feliz. Mesmo nos momentos tristes que a gente perde alguma coisa, porque ninguém, né? Acontece as coisas boas e ruins. Mas mesmo nos momentos ruins, eu procuro alguma coisa para me distrair ou pensar em outra coisa, ou então falo, olha, que pena, não foi tão bom assim, mas deixa isso para trás e vamos viver outra experiência daqui para frente, né? Eu escolhi ser feliz há muitos anos atrás já, porque eu não tinha opção de ficar infeliz, porque quando a pessoa está infeliz, ela fica de cara feia, ela fica aborrecida, ela maltrata as pessoas e etc, né? Sim. Então, eu não tinha essa opção, eu tinha que continuar com felicidade, no trabalho, né? Porque a gente trabalha com pessoas, então é importante você estar bem, porque ninguém quer saber do teu problema, né? É você que precisa saber do teu problema, você, sua família, porque você não vai sair, olha... né? É difícil. Aí você precisa procurar um profissional como você, não é isso? E com o apoio da família para te ajudar a ser, como que eu falo? Resiliente. Ser resiliente, Sim. Cuidar, né? Sim. Esse cuidado. Porque, Maria, é muito especial o que você está falando, porque as emoções, elas vão nos abater, né? Tanto Sim. que vai abater, o que você tem? Sua rede de apoio, seu marido é sua rede de apoio, né? Sim. E talvez amigos, talvez filhos, não sei. Então, lá no nosso ninho, a gente vai partilhar as 5 emoções básicas e primárias que a gente sente: alegria, tristeza, medo, raiva e vergonha. Exato. 5 emoções que vão aparecer. Agora, eu tô no meu núcleo duro, partilhando e pedindo ajuda no meu núcleo duro. E aí, o meu cliente, o meu paciente, né, o cara que me fechou no trânsito, ele não precisa saber o que eu tô sentindo. Então, não é uma máscara, mas é uma resiliência. Eu sou adaptável, como você falou. Eu decidi ser feliz, ou seja, eu decidi ser resiliente e no momento certo, se eu precisar, eu vou chorar
mas dentro do meu conforto, do meu lar, Sim, né? Não porque eu não aceito as minhas vulnerabilidades, é porque tem tempo para tudo, tem momento para tudo. Eu não vou sim, num casamento de biquíni só porque o casamento é na praia, sim. né? Então Uhum, seria mais ou menos isso. Eu vou lidar com as minhas emoções nas horas certas. É tão sim. bonito dizer isso, porque a menopausa ela vai trazer muitas transformações de humor. E essas transformações de humor precisam ser vistas e acolhidas por nós mesmos, pelo nosso núcleo duro. E ok, a gente disfarça na sociedade. Ninguém precisa saber o que eu estou passando. Exato. É bonito isso. É. Precisamos É disso, equilíbrio, né? É né? É equilíbrio. bonito. É isso mesmo, É. muito bom. Esse papo é muito gostoso. Eu estou tão feliz de estar aqui conversando com você né, sobre um assunto tão importante para nós mulheres, né? Sim, e que precisa falar sempre, né? Estratégias, ideias, a abertura, a coragem. A É, coragem é tudo. A Fernanda Lima, ela fez uma reportagem esses dias e eu ela estava adoro ela. falando abertamente, gente, tô na menopausa, tá? Perdi minha libido e quando eu perdi minha libido, eu não me caracterizei mais como mulher naquele momento e eu precisava de ajuda. Então, falar abertamente sobre isso é tão reconfortante, né? Porque a gente Sim, não se sente mais um ET. A gente consegue ver a humanidade compartilhada. Nós não estamos sozinhas, Maria. Eu tô com você, você tá comigo, exato. né? E tantas outras mulheres que vão estar ouvindo e vão falar, ai, que delícia ouvir tudo isso. Então, essa leveza é uma parte do processo, a outra seria procurar um médico, a outra procurar sim uma ajuda terapêutica e a outra é a aceitação radical com a impermanência. Confie na realidade e não no sucesso. Sucesso é querer que as coisas sejam exatamente do jeito que você quer que elas sejam. O sucesso é as coisas serem do jeito que a realidade permitiu. Então, assim, qual é a realidade? A realidade é que o nosso corpo vai passar por algumas transformações. A libido vai baixar, então tá, como que vai ser agora? Antes eu não precisava de nenhum tipo de estímulo para estar com minha libido alta e ter uma relação prazerosa. E agora o que eu faço? Talvez eu precise de estímulos, talvez eu vou precisar trabalhar mais a minha imaginação, talvez eu Exato, preciso ler contos eróticos, talvez eu exato, preciso ver imagens, talvez eu preciso rememorar o meu marido, meu companheiro ou minha companheira, aonde eu quero ser tocada e exato. começar a brincar de experimentar tudo isso. Eu falo Sim. que é uma grande aventura. Não, é interessante. Eu sou criativa. Que bom, que bom. Mas muda muitas coisas, né, na Sim. gente, no nosso corpo, enfim. E aí eu vou conversando com meu marido, eu falo assim, olha, vamos, né, vamos utilizar algumas coisas para ficar mais Atrativo, né? atrativo, o ato sexual não ser ruim, né? Continuar sendo bacana, porque a gente se ama. E Sim, aí a gente vai descobrindo juntos o que é bom para mim nesse momento, né? exatamente. Então é isso que a gente. E dá super certo, né? A gente se ama, a gente se curte, a gente sai. A gente faz nossas viagens sozinhos para namorar, entendeu? E aí a gente conversa, fala assim, nossa, nós vamos. Já pensou quando a gente tivesse em 70, 80 anos, né? A gente fica pensando. E aí ele fala, nossa, e como é que vai ser? Eu falei, não se preocupe, porque a gente vai Vai dar um continuar, a jeito. gente vai dar um jeito, vai continuar feliz. E porque é isso que é importante, a vida é muito curta para você ficar triste, Uhum, né? uhum. E assim, uma coisa que eu até conversando com algumas amigas, acontecem muitas separações nessa idade. Se você parar para. É que eu não tenho pesquisa, mas assim, se você parar para analisar assim na nossa volta, fulano separou, ciclano separou, nanana, e, e assim, eu nunca ouvi ninguém falar, eu acho que foi por causa da menopausa da Uhum, mulher. uhum, Nunca ouvi falar. uhum, Mas fazendo essa análise, assim, porque eu estou uhum. sentindo isso, aí eu fico pensando, nossa, já pensou se eu não conversasse com meu marido? Poderia acontecer um problema? Porque Exatamente. às vezes eu estou irritada, eu falo, olha, eu estou irritada. Então ele já sabe que, Uhum. sabe, e eu consigo, nós dois juntos, a gente consegue viver feliz e bem. Uhum, sim. Alguns bons anos atrás, eu não fiz mais essa pesquisa, mas existiam 3.000 casamentos por ano registrados no cartório aqui em São Carlos e Sim, 1.500 separações por ano. Ou seja, metade das pessoas que se casavam
se separavam. Se separavam. E aí você está tocando num ponto muito interessante, porque, de novo, é silencioso, Maria. E aí, se eu não sei que eu estou em menopausa, ou não percebi, ou não busquei, mas eu vi que o meu humor está diferente, pronto, meu humor diferente, eu posso ser uma chata dentro de casa, meu marido não entende, o que ele vai fazer? Talvez ele se desencante por mim, ou talvez ele encontre uma outra companhia. Você, nossa, mulher chata. Exato. Ou pelo próprio sexo. Eu não tenho Exato. mais vontade, começo a me esquivar, tô com dor de cabeça todos os dias. Tá, ele tá com interesse, ele tem tesão, ele tem desejo. O que ele vai fazer? Procurar uma outra parceira. Exato. Então, sim, tem um foco muito interessante. Então, se a galera quiser segurar os seus parceiros, né, as suas parceiras... Vamos conversar. Abrir a conversa, abrir portas, porque eu acho que esse é o caminho, Exato. né? E aí vai preservar a família, enfim. E passa, porque não é para sempre, né? Exatamente. Esse período vai passar. E a vida vai continuar com a pessoa que você ama e não vai perder a pessoa que você ama, né? Exatamente. É só um pouquinho de paciência que dá tudo certo. Sim, né? Sim. Queridíssima, me conte uma coisa. Que mensagem você deixaria para mulheres que estão passando por esse momento e sentem medo ou vergonha de falar sobre isso? Olhe para a sociedade, aí, para todas as pessoas que vão nos ouvir. Olha, eu acredito que tudo que a gente conversou hoje já é um belo incentivo, né, para toda essa sua transformação, felicidade e alegria. E uma frase que eu gosto muito é dizer: a vida é muito curta para você viver no padrão do piloto automático e não aceitar a realidade como é. Confie na realidade, confie nos processos da vida, que esses processos vão transformar muito a sua própria realidade e felicidade no dia a dia. É isso, Maria. Obrigada, muito viu? Bom, imagina. Obrigada. E você atende em qual endereço? Na Clínica Qualidade de Vida, na Rua Dom Pedro, número 2066. Então, como psicóloga, eu tô lá, mas eu também tenho três outros trabalhos. Né? Os projetos ainda existem. Então, aula de Move Flow, que seria como um alongamento, junto com meditação, bastante consciência corporal. Eu faço todas as quintas-feiras, das 7 da noite às 8. Faço cursos de Mindfulness, que é curso de meditação aqui na cidade. Então, a gente monta grupos. E também os retiros, Maria, lá na minha casa. Que legal! Os retiros de silêncio para fazer meditação, para encontrar esse propósito da vida numa proposta bem de contato com a natureza. Então, eu tenho todos esses leques de profissão. Eu quero participar de todas, porque então é uma delícia. Vamos. E como que a gente faz para te encontrar? Além da Maria Aires em revista. Sim, você pode entrar em contato com o meu Insta, que é @GraziellaVani, com 2 N's. E lá eu sou super rápida para responder, já passo meu celular, eu já passo a programação, tudo. Ai, que bom. Obrigada. Gente, olha, procure a Grazi, porque ela é maravilhosa, ela te acalma, ela parece que ela te enche de bênçãos. É o que você precisa, não tenha dúvida. Grazi, olha uma lembrancinha. Obrigada. Eu tô achando essa lembrança bem leve. Ela tem um motivo. Ela tá bem levinha aqui, não tá como antigamente, que tava mais pesadinha. Mas a equipe do Fala Maria preparou para você esse mimo, tá bom? Obrigada. Com muito amor para você. E muito obrigada por você estar aqui comigo. E foi maravilhoso. E volte sempre que você quiser, porque você tem muitos assuntos legais. Então, volta para a gente falar aqui para as pessoas que querem muito nos ouvir. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada por todos aqui. Obrigada. Pessoal, é o seguinte, estamos encerrando mais um Fala Maria e olha, não percam, assistam, compartilhem, porque foi espetacular.